Hoje eu vou tratar da teoria do destino manifesto, uma ideologia que moldou a expansão dos Estados Unidos e ainda ecoa na política externa americana. A teoria do destino manifesto, que nasceu no século XIX, simboliza o impulso expansionista que moldou a história dos Estados Unidos e continua a influenciar sua política externa até os dias de hoje. A expressão, criada em 1845, defendia a crença de que os americanos tinham um direito divino e histórico de expandir seu território, do Atlântico até o Pacífico. Uma ideia que justificou a aquisição de terras indígenas, a guerra com o México e, mais tarde, a presença militar e econômica dos Estados Unidos ao redor do mundo. Embora tenha raízes no passado, o destino manifesto é um conceito que ressurge frequentemente, traduzido em políticas de influência econômica e militar, especialmente na América Latina e no Oriente Médio. O termo destino manifesto foi cunhado pelo jornalista John L. O'Sullivan em um artigo publicado na revista Democratic Review, no ano de 1845. O'Sullivan usou a expressão para defender a anexação do Texas, que acabara de declarar sua independência do México, afirmando que era o nosso destino manifesto espalhar-nos pelo continente, que a providência até então nos havia destinado. A ideia de que os americanos tinham uma missão especial para civilizar e iluminar o continente estava profundamente enraizada em uma visão eurocêntrica, racista e etnocêntrica, que via os povos indígenas e os mexicanos como obstáculos a serem removidos no caminho para o progresso. No contexto do século XIX, os Estados Unidos estavam passando por um período de crescimento e industrialização, e o apelo da expansão territorial parecia natural para uma nação jovem e ambiciosa. Havia um desejo generalizado de acesso a terras férteis como as do Oeste, para a agricultura. E também a fronteira oferecia novas oportunidades para aqueles que buscavam riquezas e uma vida melhor. No entanto, essa visão de progresso foi construída sobre a apropriação de terras indígenas e sobre o conflito com outras nações, especialmente o México, o que resultou em uma série de políticas e ações violentas que expandiram o território americano de maneira significativa. O destino manifesto não era apenas uma teoria política, mas também estava ligado a uma ideologia religiosa que acreditava que os americanos de origem europeia eram os escolhidos para governar e disseminar seus valores, religião e cultura. Muitos líderes religiosos e políticos da época defendiam que a expansão americana era uma missão divina, destinada a trazer o dom da civilização aos povos considerados bárbaros e inferiores. Essa visão profundamente racista foi usada como justificativa para a remoção forçada de populações indígenas e para a guerra com o México, resultando em massacres, deslocamentos e, em muitos casos, a extinção de culturas inteiras. A noção de superioridade racial e cultural que sustentava o destino manifesto era evidente na forma como os americanos tratavam as populações indígenas e mexicanas. O conceito de que os Estados Unidos tinham o direito de colonizar e dominar o território do continente norte-americano passou a permear a política e o imaginário popular, transformando-se em um elemento central da identidade americana. A ideia do direito dos Estados Unidos de se expandir em direção ao oeste, ultrapassando fronteiras e ignorando tratados e acordos, foi um prenúncio das políticas imperialistas que viriam a definir a diplomacia americana no século XX. Um dos episódios mais emblemáticos do Destino Manifesto foi a Guerra Mexicano-Americana, que foi do ano de 1846 a 1848, que resultou na anexação de vastas áreas do território mexicano, incluindo o Texas, a Califórnia, o Novo México e partes dos outros estados.
Os Estados Unidos justificaram a guerra com o argumento de que estavam cumprindo sua missão histórica de expandir a civilização, de levar o progresso para todas as regiões da América. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, que encerrou a guerra, foi um acordo desigual, imposto ao México, que perdeu cerca de 1/3 do seu território para os Estados Unidos. Essa anexação de terras, vista como legítima pelos americanos, deixou marcas profundas no relacionamento entre os dois países e estabeleceu um precedente de intervenção que ressoaria nas décadas seguintes. A guerra também foi um exemplo da influência do Destino Manifesto na política externa americana. Os Estados Unidos não hesitaram em usar a força militar para alcançar seus objetivos territoriais, mesmo que isso significasse subjugar e humilhar a um vizinho. A anexação de territórios mexicanos foi apenas o começo de uma política expansionista que se tornaria mais agressiva, justificando intervenções nos países da América Latina sob o pretexto de proteger a democracia e de promover a liberdade. Que liberdade! No final do século XIX e início do século XX, o Destino Manifesto evoluiu para uma política imperialista de dominação. O exemplo mais claro foi a Guerra Hispano-Americana em 1898, onde os Estados Unidos intervieram em Cuba, Porto Rico e nas Filipinas sob o pretexto de libertar esses territórios do domínio espanhol. No entanto, o real motivo era estabelecer uma presença americana nesses territórios estratégicos, expandindo sua influência comercial e também militar. No Pacífico, a anexação do Havaí e o domínio das Filipinas foram passos decisivos na consolidação do poder dos Estados Unidos como uma potência colonial, movida pela ideologia do Destino Manifesto, reinterpretado como um dever de espalhar a civilização e o capitalismo. A visão de que os Estados Unidos tinham o direito e a responsabilidade de intervir em nações menos desenvolvidas. Isso justificou uma série de intervenções militares na América Latina, onde o país apoiou golpes e governos alinhados aos seus interesses econômicos e políticos. Embora a ideia original do Destino Manifesto tenha se tornado menos explícita com o passar dos anos, seus princípios ainda ecoam na política externa americana. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se apresentaram como os defensores do mundo livre, lutando contra o comunismo em diversas partes do globo. Essa visão maniqueísta que dividia o mundo entre o bem, representado logicamente pelos Estados Unidos e seus aliados, e o mal, representado pelos países socialistas e comunistas, justificou intervenções diretas e indiretas em países como Vietnã, Coreia, Afeganistão, Nicarágua e Chile. A doutrina Monroe, que afirmava que o hemisfério ocidental era de interesse exclusivo dos Estados Unidos e que nenhuma interferência europeia seria permitida, foi reinterpretada durante a Guerra Fria para legitimar uma série de intervenções em países latino-americanos. A justificativa para essas intervenções era a mesma do Destino Manifesto: a defesa da liberdade e da democracia. Na prática, no entanto, os Estados Unidos apoiaram golpes militares e ditaduras que alinhavam suas políticas econômicas aos interesses americanos, deixando profundas cicatrizes em nações como Argentina, Brasil e Chile. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o Destino Manifesto ressurgiu na política externa americana com o nome de Guerra ao Terror. As invasões do Afeganistão e do Iraque foram justificadas pela necessidade de levar a democracia e a liberdade aos povos desses países de regimes opressores. Assim como no século XIX, os Estados Unidos usaram o argumento de que estavam cumprindo um dever histórico e moral, agora com o objetivo de espalhar a democracia e a estabilidade política. O Destino Manifesto, embora sob nova roupagem, justificou a presença militar americana no Oriente Médio e suas alianças com governos autoritários em nome dos seus interesses estratégicos. A invasão do Iraque, em particular,
foi criticada pela comunidade internacional e pelos próprios americanos, que questionaram a legitimidade de uma intervenção baseada em informações falsas sobre armas de destruição em massa. A intervenção no Oriente Médio mostrou como os Estados Unidos ainda se veem como agentes de uma missão especial, levando sua visão de mundo a outras nações, muitas vezes sem o consentimento dos povos locais e com consequências simplesmente devastadoras. A história do Destino Manifesto nos lembra das consequências perigosas de uma ideologia que justifica a dominação e a intervenção sob o pretexto de um dever moral. A crença de que os Estados Unidos têm uma missão especial para liderar e moldar o mundo à sua imagem tem produzido uma política externa que muitas vezes desrespeita a soberania e os direitos de outros povos. O Destino Manifesto é mais do que uma ideologia de expansão territorial. É uma visão de mundo que coloca os interesses americanos acima de qualquer consideração ética ou diplomática. Em um mundo globalizado, essa visão se torna cada vez mais questionada. E a história mostra que o imperialismo, sob o manto do dever moral, é uma prática que deixa marcas profundas nas nações afetadas. O Destino Manifesto, ao longo dos séculos, se mostrou uma arma poderosa, mas também um fardo pesado para os próprios americanos que enfrentam até hoje as repercussões de uma política externa imperialista e intervencionista. Assim nós terminamos esse vídeo. Eu espero que a explicação tenha sido o mais didática possível para que todos vocês possam então formular uma ideia mais precisa sobre o que é essa teoria do Destino Manifesto e principalmente sobre a atuação deste país, os Estados Unidos, que sempre estão provocando guerra e causando instabilidade no mundo todo, em nome de pretextos falsos, pretextos que absolutamente não têm nada a ver com algo que seja bom, mas que estão intimamente ligados aos seus interesses vis e mesquinhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.